Olá, que bom estar aqui mais uma vez para proclamar o nome do Senhor, falar das maravilhas do reino dos céus e beber desta palavra, a palavra de Deus. Esse é o dia que fez o Senhor, um dia muito importante para mim e para você. Hoje é o último dia do nosso congresso de oração, Vida Poderosa de Oração. Você é o nosso convidado especial para participar conosco desse momento muito especial para a Igreja de Jesus aqui na Terra. Nós estamos vencendo a batalha, travamos uma batalha contra essa pandemia, estamos vencendo, muitos estão sendo recuperados, Deus está operando um milagre no meio do teu povo e na nossa nação e nas outras nações também. Eu quero que você agora convide toda a família para estar aí junto, sentado à mesa, ou aí no seu sofá, na varanda, aonde você estiver, reúna a sua família, vamos adorar o Senhor, vamos beber da palavra de Deus. Deus quer fazer um avivamento na sua família, Deus quer fazer uma mudança na sua casa, depende de você. Nosso último dia do congresso de oração, pregamos aqui no domingo passado, na segunda e na terça pregou o pastor Elverson Mesquita, e hoje esse que vos fala, pastor Helenilson Terra, estarei pregando a palavra do Senhor, encerrando essa série de mensagem, Vida Poderosa de Oração. Não esqueça disso, se você quer ter uma vida poderosa de oração, se você quer ter uma vida mais do que vencedor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Somos a Igreja Batista do bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira. Deus está no comando da igreja e deseja que você faça parte conosco. Vamos cantar? Nós vamos louvar o Senhor com o nosso hino oficial, Hora Bendita, momento de oração. Só crescemos através da vitamina BO, Bíblia e oração. Vamos louvar o Senhor. Bendita hora de oração, postras-nos paz ao coração e sobrepôs-se a toda a dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Esse é o dia que fez o Senhor. Quero agradecer a nossa ministra de música, a irmã Ruth Mara, diaconisa da igreja, por participar conosco nesse momento de adoração. Deus abençoe a todos vocês que estão em casa, a você que está aí agora no seu sofá, na sua sala, na sua mesa. Então, vamos adorar o Senhor, vamos proclamar a mensagem do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Nós temos um texto básico, que é João 4, versículo 24. Nós estamos falando durante esse trimestre sobre a mulher samaritana. E eu gosto muito desta parte quando diz
no versículo 24 de João, capítulo 4, versículo 24, está aqui na tela. Você que está em casa pode acompanhar a leitura. Se você não tem Bíblia, vai acompanhar todas as leituras da Bíblia aqui. Está aqui desse lado, você vai poder estar bebendo da palavra de Deus. Esse manancial de vida, essa fonte que jorra, essa fonte poderosa. Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Você está em casa? Vamos ler comigo, você que está em casa. Vamos junto? Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Diga amém. Shalom Adonai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. A paz do Senhor para você, meu irmão. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Quero orar com você. Quero orar com o seu filho, com a sua filha, com todos que se encontram na sua casa. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça em reverência ao nosso Deus. Feche os seus olhos e abra o teu coração para agora receber o poder de Deus na sua vida. Ó Deus bendito e querido, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse momento especial de estarmos aqui na casa do Senhor, nesse lugar onde estamos gravando ao vivo para uma nação, para as nações, a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra chegue agora nos corações dos irmãos, dos amigos, da família, e que possa fazer um avivamento, uma mudança. Nós cremos no poder do Senhor e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre vida de oração. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, já que você tem a sua Bíblia. Se você não tem, adquira uma. O homem, ele não pode viver sem Bíblia. A Bíblia é o manual do crente, é o manual do ser humano. Quando você vai comprar um televisor, você vai abrir aquela caixa, tem um manual. Se você comprar um notebook, um smartphone, um televisor, ou alguma coisa, não importa o que você for comprar, vem o manual. E quando Deus fez o homem, Ele também deu o manual, Bíblia Sagrada. É por isso que nós precisamos dessas duas coisas importantes para o nosso crescimento espiritual. O nosso tema dessa noite é vida poderosa de oração. Você quer ter uma vida poderosa de oração? Você quer que Deus faça um avivamento na sua família? Você deseja que Deus mude o coração do seu filho, da sua filha, do seu neto? Quem que você deseja que Deus faça uma mudança hoje, agora, na sua família? Talvez no seu coração. Você precisa crer no Senhor. É impressionante como as pessoas estão com medo do Covid-19. Por onde a gente passa, conversa com as pessoas, elas dizem o seguinte: olha, a coisa é séria, está matando. Mas eles não entendem que o que mais mata no mundo é o pecado. O pecado é o vírus que mais mata no mundo. Milhões e milhões de pessoas, enquanto morreram 250 mil por Covid-19, morreu 1 milhão. Já se passaram mais de 1 milhão por causa do pecado. O pecado é o vírus que mais mata. Sabe por quê? Por causa da concupiscência da carne. Ou seja, o desejo forte. As pessoas têm desejo de pecar. As pessoas têm desejo de viver no pecado. O pecado tem destruído homens, mulheres, crianças. Quantos e milhares de pessoas têm ido para o inferno porque não têm buscado o Senhor? Não tem vivido uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Eu coloquei 2 apontamentos aqui muito importantes que você pode anotar na sua casa. Se você ainda não pegou, pega aí uma caneta e papel e começa a anotar os pontos importantes para que você depois possa, com o tempo, crescer na graça e no conhecimento. 2 coisas importantes, ou melhor, existem 2 fundamentos básicos para uma vida poderosa de oração. Você quer ter uma vida poderosa de oração? Primeiro, leia a Bíblia. Ninguém pode viver sem Bíblia. O homem, ele não vive sem água.
O homem, ele não vive sem comida, ele precisa de água e de comida. O homem espiritual, ele precisa de Bíblia e oração. Ele precisa de vitamina B, Bíblia e O, que é oração. Não esqueça disso. Nunca esqueça disso, meu amigo, minha amiga, jovem, adolescente e criança. Nós precisamos dessas vitaminas para o nosso crescimento espiritual. A igreja de Jesus, ela é poderosa porque ela come Bíblia. Ela almoça, janta, faz o lanche, é Bíblia. É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não temos como crescer. Bíblia é o primeiro alimento para o ser humano. Vamos conhecer um pouquinho dessa primeira vitamina B, Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Se não conhecermos a Bíblia, não vamos conhecer o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 14. Salmo, abra a sua Bíblia, nós vamos ler essa porção. Se você não tem a Bíblia, adquira uma, não esqueça disso. Se você tem dificuldade financeira de adquirir uma Bíblia, entre em contato conosco, para que a gente possa ajudar você, mas é importante você ter o que é seu, você lutar com o seu suor, para você comprar a sua Bíblia, adquirir o seu manual. Salmo 119, verso 7 ao verso 14. Nós vamos ler, não tem Bíblia? Está aqui, do meu lado esquerdo, você vai acompanhar conosco. Versículo 7 diz assim: louvar-te-ei. Salmos 139, pode colocar ali, apenas um erro técnico, já estamos acertando. 139, verso 7 e ao verso 14. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Vamos observar novamente o texto. Para onde me irei do teu espírito? Ou seja, para onde eu vou me esconder do teu espírito, Senhor? Do próprio Deus. Ou para onde fugirei da tua presença? Deus é poderoso. Nós não temos como nos esconder do Senhor. Se você está traindo sua namorada, a sua noiva, a sua esposa ou seu esposo, pode esconder, mas de Deus não tem como esconder, não. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele quer o homem, a mulher, o jovem, adolescente, fiel. Guarda isso na sua mente e no seu coração. Se você quer ter uma vida poderosa de oração, tem que ser fiel. O salmista diz: para onde eu vou me esconder, Senhor? Verso 8, olha o que diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás também. Não há lugar, queridos, que possamos esconder do nosso Deus. A única forma de vivenciar uma vida poderosa no Senhor é estar diante dEle. Verso 9, acompanha conosco, a leitura está aqui. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, verso 10, ainda ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Não importa onde você estiver, Deus, Ele está te olhando. Se você for fiel, Deus vai estar te protegendo. Se você for um homem ou uma mulher de oração, Deus vai estar te abençoando. Uma vida poderosa de oração depende de mim, depende de você. Versículo 11. Olha o que nos diz: se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se a noite em luz que me circunda. Verso seguinte: nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus, Ele vê tudo, mesmo em extrema escuridão. Precisamos observar os mandamentos do Senhor e viver para Ele. Versículo 13. Pois tu formaste os meus rins, entristecestes-me no ventre de minha mãe. Versículo 14.
Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Que Deus maravilhoso! Aí está a palavra do salmista. Precisamos viver uma vida poderosa de oração. Nós não podemos esconder nada da nossa vida para o Senhor, porque Ele te conhece, meu amigo. Ele te conhece, meu irmão. Ele te conhece, pastor. Ele sabe quem é você. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, meus irmãos? Há muitas igrejas capengando, há muitas igrejas passando algumas dificuldades, há muitos pastores que vivem reclamando, porque não vive para a glória de Deus, não vive uma vida de oração, não busca o Senhor de todo o coração. Se você quer ver um avivamento na sua igreja, se você quer ver um avivamento na sua família, no seio da tua igreja, leva o teu povo a servir o Senhor com austeridade. Leve a igreja a vibrar diante de um Deus tão poderoso. É o Deus Jeová, o Deus poderoso, o Deus transformador. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa adorar o Senhor. A igreja precisa viver para a glória de Deus. Precisamos conhecer o Senhor. Quando eu disse que precisamos da vitamina B, que é Bíblia, depois nós vamos na vitamina O, que é oração. Mas a vitamina B, a Bíblia, nos diz que nós precisamos conhecer o Senhor. Se você quer ter uma vida digna, uma vida poderosa, uma vida com a vitamina B, Bíblia na sua vida, conhecimento da palavra do Senhor, você precisa meditar na mesma. O que seria do rei Ezequias, meus amados, se não fosse a Bíblia? Coloca aí. 2 Reis 22, verso 8. O que seria do rei Ezequias? Perdão, o que seria do rei Josias? Vamos consertar aqui. O que seria do rei Josias se não fosse a Bíblia? 2 Reis 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Versículo 13. Desse mesmo capítulo, você vai acompanhar, que está aqui na tela. Ide consultai ao Senhor por mim. Quem disse isso? Josias, rei de Judá, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o fruto do Senhor que os acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Não deram ouvido à palavra deste livro. Quantos crentes não têm dado ouvido a este livro, ou melhor, não têm lido este livro, não têm meditado neste livro e não têm crescido nesta palavra que é a palavra do Senhor? Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Ilquias era aquele tutor, aquele que cuidava de Josias, mas ele, como criança, ele caiu diante do Senhor e disse: o meu povo errou muito por não ler a palavra de Deus. Eles abandonaram o livro sagrado. E sabe aonde foi encontrado o livro? Num buraco da parede que esconderam a lei da palavra do Senhor. Na mesma hora, o livro foi achado, foi levado ao rei, e o rei então restaurou o povo com a palavra de Deus. Você quer restaurar a sua família? Você quer ver um avivamento no meio da sua família? Leia a Bíblia. A palavra de Deus. Ninguém pode viver sem a palavra de Deus. Há muitas famílias sofrendo, reclamando, porque os filhos estão se enveredando às coisas deste mundo.
porque os netos estão indo para as coisas deste mundo. Não cesse de orar pelo seu filho, não cesse de orar pelos seus netos, não cesse de orar pelos seus. Busque. Vai haver um avivamento na sua família se você desejar. Quantas mulheres estão reclamando? Meu marido só vive no mundo, meu marido só vive nas portas dos bares, só vive nas coisas deste mundo. Eu vou dar um segredo para você, mulher. Você quer vencer? Você quer um avivamento no meio da sua casa, um avivamento na sua vida, um avivamento na sua família? Quando o seu marido tiver para sair, ou seu filho, ou seu neto, quem for que estiver dentro da sua casa, e disser, eu vou na rua, eu não vou demorar, eu estou indo na rua, você, para aí, pega a Bíblia, essa palavra de Deus, abra em um texto que você já deve ter preparado, leia, leve 2 minutos para você ler e orar, 2 minutos, não mais do que isso, 2 minutos, isso dá certo, já deu certo, continua dando certo, vai dar certo na sua família. Leia um versículo pequeno, ora e depois fala assim para o seu marido, vai com Deus. Fala isso para o seu neto, vai com Deus. Para o seu filho, vai com Deus. Faça isso sempre, para que esta água poderosa bate no coração do seu marido, do seu filho, do seu neto, quem seja, e um dia vai amolecer. Um dia as raízes da palavra do Senhor vai tomar conta desse coração. Não desista desse avivamento que você quer que aconteça na sua família. Mas falando ainda dessa vitamina B, Bíblia, o que seria de Timóteo se não fosse o conselho de Paulo? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Abra a sua Bíblia em casa. Se você não tem Bíblia, vai estar aqui para você observar, já está na tela. Ocupa-te destas coisas, dedica-se inteiramente a elas. Elas quem? A palavra de Deus, para que o seu progresso seja manifesto a todo. Ocupa-te com a palavra de Deus. Não vai haver uma vida de oração na sua família, ou um avivamento, se você não se ocupar com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser algo de extremo valor na sua vida, na sua família. Você precisa ler, você precisa meditar, você precisa comer, você precisa beber, você precisa descansar na palavra de Deus. O salmista, certa ocasião, ele ficou tão vibrado na palavra de Deus, que ele diz, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Foi a palavra do Senhor. Você precisa desta palavra, você precisa dessa vitamina. Mas o que seria do cristão, de mim, de você, de todos nós, se não fosse Deus, a palavra de Deus? Salmo 1, versículo 2. O que seria de nós, queridos, se não fosse a palavra de Deus? O Salmo de número 1, versículo 2, nos diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite. Medita nessa palavra, meu amado. Medita nessa palavra, minha amada. Medita nessa palavra, pastor. Você precisa mudar a sua igreja. Você precisa mudar a sua vida. Conta-se uma história que um pastor ele foi convidado para assumir uma igreja. E quando ele chegou para assumir aquela igreja, ali ele encontrou a igreja vazia. E ele chamou a esposa e disse, a igreja está vazia. Eu vim tomar posse, mas só tem aqui eu e você. Nem a pessoa veio para dar posse. E ele achou um recado dizendo, olha, você lê isso aqui, depois você ora que você está tomado posse nessa igreja, depois de você ler isso aqui e orar. E ele então descobriu que pastor nenhum parava naquela igreja, porque ali os homens daquele lugar eram bravos e não queriam ouvir a palavra do Senhor, porque diziam eles que a palavra do Senhor incomodava os vizinhos, incomodava os amigos, e ele disse, então vai continuar incomodando. E ele todo domingo ia para lá, todo o culto de oração ia para lá, ligava o som e pregava a palavra de Deus, e de repente entrou um homem,
mal encarado, armado, e disse: pastor, eu vim fazer uma entrega, pastor. E ele disse: pois bem, meu filho, acaba de chegar. Imagina que ele já dizia no inconsciente: mulher, nós estamos mortos. Mas ele disse: pastor, aqui está minha arma. Não parava pastor aqui porque eu não deixava, mas eu vim entregar a minha arma e entregar o meu coração para Jesus, porque o Senhor é um homem de Deus e de coragem. Houve um avivamento naquela igreja. E a igreja voltou a ser a igreja de Cristo, uma igreja poderosa. Eu penso que Deus, Ele faz a obra quando colocamos a nossa vida diante dEle. Precisamos de comer a palavra de Deus, precisamos de meditar na palavra de Deus, precisamos de ter essa Bíblia todos os dias para lermos. Precisamos ler, precisamos entender que sem Jesus, sem a palavra de Jesus, não dá. Você quer uma vida poderosa de oração? Leia a Bíblia. A Bíblia diz que ela transforma. O próprio Deus transforma o coração daquele que coloca a sua vida à disposição do Senhor, do Mestre. Nenhuma pessoa nasceu para viver só. Ela precisa do Espírito de Deus. E se ele não tem o Espírito de Deus, o inimigo vai tomar conta, mas nós estamos lutando. Para que você, meu amigo, para você, minha amiga, possa fazer parte da Igreja de Jesus. Mas eu quero convidar a você para a segunda vitamina, oração, vitamina O. E você precisa ter intimidade com Deus. Se você quer ter uma vida poderosa de oração, se você quer ter uma vida cheia do poder de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa falar com Deus. Fale com Deus. Ao deitar, ao levantar, às refeições. Agradece a Deus pela sua família, agradece a Deus pelo seu emprego, agradece a Deus pelo pão na sua mesa. Agradece a Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Se a gente não orar, a gente acaba tendo uma vida totalmente diferente daquilo que a gente deseja ter. Não peça a Deus uma vida cheia de vantagem, grandes empregos, muito dinheiro, mesa farta. Peça a Deus conhecimento da palavra de Deus. Peça ao Senhor conhecimento da palavra. Peça a Deus conhecimento da verdade. Você precisa disso. Salomão era um homem sábio. Diz um grande historiador que os bens de Salomão no tempo de hoje seria 3 trilhões de dólares. Guarda essa palavra, 3 trilhões de dólares. Imagina a fortuna de Salomão hoje, 3 trilhões de dólares. Mas ele não se orgulhou dessa fortuna. Ele se agradou da sabedoria de Deus. Um homem simples, um homem guiado pelo Espírito do Senhor. Reinou 40 anos. Durante os 40 anos de Salomão não houve guerras. Uma gota de sangue derramou. Não houve confusão. Houve um governo comandado por Deus. É por isso que nós oramos pelo nosso Brasil. É por isso que nós oramos pelo nosso presidente da República. Eu quero convidar a você a não criticar o nosso presidente, a não criticar os nossos políticos, porque esse não é o papel do crente. O papel do crente é orar. O papel do crente é pedir a Deus que abençoe o nosso presidente, abençoe os nossos governadores, os prefeitos, políticos, de modo geral. Você deve orar, pedir a Deus, para que Deus transforme os corações dos nossos políticos, para que eles sejam políticos de Deus, não políticos do mundo, aonde vive fazendo intriga, dedurando, destruindo, matando, fazendo tocaia, coisas horríveis, no meio da corrupção. Devemos ser políticos de Deus, pregar a palavra, viver da palavra, não viver nos trocando. A Bíblia diz que temos que ser homens de oração. E eu penso que para ser homem de oração, o que seria de Paulo e Silas se não fosse a oração? Atos 16, abre a sua Bíblia em casa, se não tem vai estar saindo aqui, 16, 25, nós vamos ler os 12 versículos, primeiro 25, e vamos estar olhando o versículo 25, depois vamos ler o versículo 26, e vamos estar observando o que seria de Paulo e Silas
se não fosse a oração. Eles estavam presos, foram chicoteados, foram envergonhados, foram muitos açoites, eles gritaram de dores. E lá pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Olha só, no meio do sofrimento, eles cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Era propósito de Deus que eles estivessem na cadeia? Sim. Era propósito de Deus aquele sofrimento? Sim. Mas Deus sustentou Paulo e Silas. Deus sustentou através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus sustentou. Versículo 26. O que diz? De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces daquele cárcere. E logo abriram todas as portas e foram soltos todos os grilhões de todos os presos. Sabe o que significa isso? Além deles estarem atrás das grades, tinha grilhões. O que eram grilhões? Eram umas presas que prendiam os pés deles com correntes. Eles estavam ali como elementos perigosos. Paulo e Silas, pregador do evangelho, pescadores de almas, homens perigosos. Eles eram, os perigos que eles tinham, era a palavra de Deus que transformavam vidas. Por isso que eles eram tidos como homens perigosos, mas eles foram para a cadeia. Se não fosse a oração, eles não seriam soltos. Todos eles foram soltos. Nenhum deles fugiram. Diz a palavra que os presos estavam ali, eles não fugiram. Eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Houve um avivamento naquele lugar. Por quê? Porque eles oraram. A oração pode muito em seus efeitos. O que precisamos é orar, é buscar o Senhor, é falar com Deus. Faça isso. Você quer transformar a vida de alguém da sua família? Ore com ele. Convide a ele para orar todos os dias de joelho. Ele vai orar com você. Pede a Deus para transformar a vida do seu marido. Fale para ele ouvir na oração: Senhor, mude o coração do meu marido. Senhor, mude o coração da minha filha. Senhor, mude o coração de quem for da minha família. Eu quero na presença do Senhor. O que seria de Paulo e Silas se não fosse os joelhos deles em oração ao Senhor? O que seria Pedro e João? Atos 4, 29, verso 31 depois. O que seria de Pedro e João se não fosse a oração? Eles estavam presos. Atos 4, verso 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, Pedro e João, que fala com intrepidez a tua palavra, com autoridade a tua palavra. Ali era a oração de Pedro, era a oração de João: Senhor, nós estamos presos, mas nós queremos a autoridade, o poder da tua palavra, porque nós confiamos no Senhor. Vai haver um avivamento aqui, Senhor. Verso 31. Olha o que nos diz esse versículo: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Por que aquele lugar tremeu? Olha o contexto: eles oraram e todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, do conhecimento da verdade, e anunciava com autoridade a palavra de Deus. É preciso orar. Precisa orar, sim. Talvez, meu amado irmão, tem algo que está atrapalhando você de servir o Senhor. É o quê que está atrapalhando? Peça a Deus para eliminar. Não se agarra às coisas materiais. Se agarre a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o que seria de mim e você se não fosse o dia de hoje? Hoje, esse é o dia que fez o Senhor para você ouvir a palavra. Mas o que seria do rei Ezequias se não fosse a oração ao Senhor? Isaías 20, versículo 5, nos fala sobre isso. Quando Ezequias, rei, ele então adoeceu, ele ficou doente, e ele ficou tão doente que naquele momento ele estava ali pedindo a graça do Senhor
para que o Senhor pudesse transformar a sua vida, para que o Senhor pudesse transformar a sua casa. Ezequias, ele ora ao Senhor. A Bíblia nos diz categoricamente que ele ora ao Senhor. Nós vamos buscar o versículo para que você possa estar conosco nesse momento de oração. A Bíblia nos diz que Ezequias, ele busca o Senhor, ele pede ao Senhor um avivamento, ele clama ao Senhor. Naquele momento o Senhor ouve a sua oração, o Senhor muda o seu entendimento, o Senhor muda a sua mente e ele passa a entender as verdades do Senhor. O Senhor, quando ouve, o Senhor diz para Isaías, Isaías volta a Ezequias, disse: eu ouvi a tua oração, Ezequias. O Senhor disse para Isaías: eu ouvi a tua oração, e eu quero que volte agora e diga que que ele vai viver. Eu darei a ele mais 15 anos. Ele vai ter mais 15 anos de vida. Ele vai poder viver mais 15 anos. O Senhor, ele ouve a oração de um aflito. O Senhor, ele ouve a oração de um servo fiel. O Senhor, ele ouve a oração daquele que coloca a sua vida à sua disposição. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. É o Deus que ouve a igreja, é o Deus que ouve o fiel. Isaías ficou tão feliz. Claro que Deus não decretou para ele o dia que ele então fosse partir daquele mundo. Mas o Senhor disse para Isaías: eu ouvi a tua voz. Eu ouvi. O que seria do rei Ezequias se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nesta noite, eu quero dizer para você, assim como Deus fez uma obra tão poderosa na vida de Ezequias, Deus também quer fazer uma obra poderosa na sua vida. Você precisa colocar a sua vida à disposição do Senhor. É preciso colocar a sua vida à disposição do Senhor, para você então entender os propósitos de Deus na sua vida. Você quer entender os propósitos de Deus na sua vida, como o rei Ezequias? Olha o que a palavra nos diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2. Então o rei virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade, integridade, coração, e tendo feito o que é reto aos teus olhos. Ezequias orou muitíssimo, ele orou muito. Vamos seguindo o versículo, você está acompanhando aqui. E sucedeu que, havendo Isaías saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: o que diz a palavra? Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus, ele ouve a oração. Deus ouve. E acrescentou o Senhor aos dias de Ezequias 15 anos, como está aqui no versículo 6. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é maravilhoso. Não há Deus como o nosso Deus. Você crê nisso? Então diga amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é o Deus poderoso. Você crê no Senhor? Você crê que Deus pode fazer um avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família? Então, não deixe esse livro fora da sua mente e do seu coração. Você quer ter uma vida de oração? Você quer ter uma mudança na sua vida? Você quer ter um avivamento na sua família hoje? Eu quero convidar a você a orar conosco. Eu quero que você agora aí, se você já passou álcool 70 nas mãos, ou álcool gel nas mãos, então você em casa, você pode dar as mãos. É família. Vamos orar.
ou então fica um do lado do outro, nós vamos orar. Eu vou me ajoelhar. Eu vou orar para que Deus faça uma obra na sua família, para que haja um avivamento na sua família. Hoje, o último dia desse congresso de oração, Deus vai fazer uma mudança na sua família. Deus vai fazer algo significativo na sua família. Se você ouviu essa mensagem com o coração aberto, ajoelha-se, você, toda a sua família. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus. Ó Deus, bendito Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, desde quarta-feira passada, pregando sobre uma vida poderosa de oração, para que haja um avivamento nas famílias, Senhor. Nós cremos, meu Pai, no poder do Teu Espírito, Senhor. Nós cremos na transformação da família, porque o Senhor é o Deus da família. Ó Deus bendito, querido, todo-poderoso, nós glorificamos o Senhor. Abençoa essa família, ó Deus, que está agora aí ao redor da mesa. Abençoa, ó Deus, essa família que está em casa, em qualquer lugar, ouvindo a Tua palavra. Que haja um avivamento, uma vida poderosa de oração para essa família, e que todos possam seguir na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo, agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua família. Que a graça e as misericórdias do Senhor abençoe a sua família agora e para sempre. Deus seja com você e com a sua família. Até o próximo domingo, no nosso primeiro dia, falando sobre família. Vem aí o Congresso da Família. São 3 dias. Fique atento, porque você vai ver a data para acompanhar direto pelo nosso Facebook, Instagram e outras redes sociais. Fique com Deus.